Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 13, apenas o verso 55. Mateus, capítulo 13, apenas o verso 55. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Leiamos. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus, ele nasceu filho de carpinteiro. E o carpinteiro, ele olha para um pedaço de madeira e o que ele faz? Ele transforma aquele pedaço de madeira em uma obra de arte. Ele vai talhando, lixando, cortando, até que ela tome uma forma. E Jesus, ele é o único que tem poder para transformar as situações da nossa vida. Jesus, ele pega o nosso coração todo deformado, todo destruído, morto, e ele traz vida. Ele transforma o nosso coração. Você já viu um cubo mágico que as crianças brincam? Quando o cubo mágico está fora do lugar, suas pecinhas estão fora de lugar, fica tudo desajustado. Tem amarelo junto com azul, junto com vermelho, junto com verde. É aquele quadradinho cheio de cores, que as crianças vão girando, girando, até que as cores fiquem cada uma no seu lugar. O amarelo com todas as peças amarelas, o azul com todas as peças azuis, o vermelho com todas as peças que são vermelhas. E Jesus, ele tem esse poder de transformar as situações. Na palavra de Deus diz que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Então ele tem poder para pegar o nosso coração e transformando a nossa vida, ir ajustando cada situação para que tudo seja transformado em nós. E Jesus, ele era filho de Maria e José. E eles viviam na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Aonde era Nazaré? Era uma região afastada de Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde tinha o templo, a Arca da Aliança, o sumo sacerdote. Era o lugar onde o povo se reunia nas principais festas. Era o centro da adoração. E Jesus, ele foi criado em Nazaré para viver longe dos holofotes, longe dos destaques. Ele ficou escondido, guardado, protegido, lá na região de Nazaré, na Galileia dos gentios. E foi ali que Jesus foi guardado por Deus. E quando ele foi para Jerusalém, o que aconteceu? Quando ele tinha 12 anos, ele vai para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele senta com os doutores da lei, e todo mundo fica o quê? Admirado. Quem é esse menino? Mas Deus guardou Jesus em Nazaré, junto com Maria e José. Seu pai, que era um pai adotivo, era carpinteiro. Por que José era pai adotivo? Porque Jesus foi concebido no ventre de Maria, foi obra do Espírito Santo,
o nascimento de Jesus. E José adotou essa criança. José tinha o dever de cuidar desse menino. E aquele homem era carpinteiro. O que é um carpinteiro? É aquele que trabalha com a madeira. Ele vai trabalhando, moldando, lixando, até que ela tome uma forma e aquela peça sirva para a construção de uma casa, a construção de alguma coisa. E Jesus, então, ele foi criado ali, guardado por Deus. Seu pai o adotou, o amou e o ensinou a sua profissão. Quando Jesus começou seu ministério, algumas pessoas começaram a questionar e a dizer esse texto que nós lemos. As pessoas diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Algumas pessoas que começaram a questionar, a indagar: não é este o filho do carpinteiro? Em outras palavras, eles estavam dizendo: quem ele pensa que é? Ele é como um de nós. Nós vimos esse menino crescer aqui no nosso vilarejo, em Nazaré. O que ele tem de mais? Como ele pode ser o Messias Salvador? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem esse menino pensa que é? Eles então estavam questionando a autoridade de Jesus. Eles não davam valor e credibilidade para Jesus. Pensavam que ele era apenas mais um. E se dizia ser o Messias. E por isso eles rejeitaram Jesus. Por que as pessoas de sua terra rejeitaram Jesus? Porque eles queriam um Messias mais sensacional. Quem sabe o super Messias? Nós somos assim. O que nos chama a atenção? O super-homem. Alguém que se destaca. E Jesus era alguém que cresceu ali em Nazaré. Ele não correspondeu à expectativa dos seus conterrâneos. E eles não queriam apenas o filho do carpinteiro. E Jesus, então, ele foi rejeitado como Messias Salvador. Mas na palavra nós vemos que Jesus foi rejeitado o tempo todo. As pessoas ali da sua terra diziam: não é este o filho do carpinteiro? Mas para ele vir ao mundo, o que ele teve que fazer? Deixar a sua glória. Deixou sua majestade, deixou a sua coroa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí o anjo vai, fala para Maria: você vai ser visitada pelo Espírito Santo. Maria com certeza vai a José e diz para ele: eu estou grávida pelo Espírito Santo. E José pensa em deixar Maria secretamente. Por que ele queria deixar Maria secretamente? Naquela época, se uma mulher aparecesse grávida, ela deveria morrer apedrejada. Ela era apedrejada até a morte. Então José iria deixá-la secretamente, sem ninguém saber. Não vou falar para ninguém que ela está grávida, não vou falar para ninguém que nós estávamos noivos e que a gente terminou o noivado. Isso vai ficar no secreto. Mas Deus visita
José durante a noite e ele tem um sonho. E no sonho o anjo diz: José, você deve receber Maria como sua mulher, porque o menino que está sendo gerado é obra de Deus. E José então não rejeita Jesus. Ele pensou em deixar Maria, pensou em deixar Jesus, mas Deus transformou o coração de José. Quando Maria já estava grávida, o que uma grávida não pode fazer? Esforço. E o que Maria tinha de fazer? Um grande esforço. Uma viagem até Belém. Mais uma vez, o menino sofre. Uma grávida, ela não pode fazer uma viagem muito longa. E o que Deus chama eles para fazer? Uma viagem até Belém. Nazaré ficava no norte. Jerusalém e Belém ficava ao sul. E eles tinham de descer do norte, tinham de ir do norte até o sul. Tinham de fazer uma longa viagem, vários dias de viagem, até chegar em Belém. E quando eles chegaram em Belém, o que acontece? Mais uma vez, rejeitado. Tem lugar para a gente ficar? As hospedarias estavam lotadas. Não havia lugar para eles. Aonde o menino nasceu? Numa estrebaria. Hoje nós chamamos de curral, o lugar onde ficam os animais. O lugar mais improvável para uma criança nascer. Imagina hoje em dia uma criança nascer no curral. A dificuldade, os problemas, os riscos. A criança foi desprezada. Jesus, sendo Deus, se faz pobre para salvar o pobre pecador. Ele deixou sua glória, sua mãe quase foi rejeitada por seu pai, mas Deus transformou o coração de José. Eles fazem uma longa viagem, eles chegam em Belém, não tem lugar para eles, o menino nasce e é colocado numa manjedoura, no coxo onde os animais comiam. Depois disso, o rei se levanta e tenta matar esse menino. Mais uma vez, Jesus foi rejeitado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que eles precisam fazer? Eles precisam fugir para o Egito. O anjo disse: fuja para o Egito e fique lá, até que Deus mande você voltar. E eles então fogem para o Egito e ficam lá, escondidos, guardados, protegidos. E quando eles voltam, eles vão viver em Nazaré, num lugar distante de Jerusalém, longe dos holofotes, do destaque da religião. Isaías diz, no seu livro, Isaías 53:3 nos diz: era desprezado, e dele não fizemos caso. Homem de dores, e sabe o que é padecer. Nós desviávamos o rosto. E Jesus, ele foi o tempo todo sendo desprezado, humilhado, rejeitado. Ele deixou sua glória, se fez carne, teve de viver escondido. Imagina hoje em dia, você e seu filho ter de viver como foragidos, escondidos. Imagina as dificuldades, as provações. Imagina você ter de mudar de BH
para proteger seu filho, perder todo o seu conforto, todas as facilidades que você teria aqui, para você fazer uma longa viagem, para você viver num lugar distante, eram provações, dificuldades. O Calvário de Jesus não começou quando ele foi preso. O Calvário começou quando o Verbo vivo se tornou carne. Ele já começou as dificuldades, as provações, os desafios, ainda bebê. Em 2 Coríntios 4,17 nos diz: mas a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E muitas vezes nós pensamos, mas as dificuldades que eu passo é porque eu sou pecador. As dificuldades que eu passo é porque eu não estou 100% com Deus. Nós vamos passar por dificuldades sendo cristãos. José, Maria e Jesus passaram por várias dificuldades, várias provações. E muitas vezes nós achamos que nós não podemos passar por dificuldades, por problemas, por adversidades. Porque no evangelho triunfalista que nós vemos aí fora, o crente não pode sofrer. Porque se o crente sofre, ou ele está em pecado, ou é o diabo que está agindo na vida dele. Mas a Bíblia ensina o contrário. Nós, como cristãos, vamos passar por dificuldades. Mas por que nós vamos passar por dificuldades? Para que Deus prove a nossa fé. E para que você veja Deus mais perto de você. Porque quando está tudo bem, você não nota Deus perto, agindo. Você se acha no controle da situação. Você está no leme. Você está no volante, está tudo bem. Aí quando você perde o controle, quando você já não pode dirigir, quando você já não pode controlar as coisas, aí você se sente frágil, limitado. Mas aí você se sente dependente. Eu não posso, eu não tenho controle. Agora é com o Senhor, Deus. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Ele traz a dificuldade, traz a provação, traz os problemas para que a gente confie nele, para que o nosso coração esteja firmado em Deus. Por que tantos problemas lá na minha família? Por que essa doença, essa enfermidade? Por que esse desafio ter de mudar de cidade? Por que essa situação? Para Deus revelar a sua glória, para que você confie em Deus, para que você lembre de Deus, o Deus Emanuel, que está com você o tempo todo. Nós devemos confiar em Deus. E Jesus, ele nasceu filho de carpinteiro, porque ele deveria aprender primeiro o ofício do seu pai. O carpinteiro, ele é artista que transforma, que vai lixando, cortando, tirando as lascas. E desde criança, Jesus aprendeu esse ofício do seu pai. Ele via o seu pai pegar um pedaço de madeira e trabalhar naquela madeira até que uma obra ficasse pronta. E é isso que Jesus faz com o nosso coração. Nós, como madeira na mão de Jesus, nós somos trabalhados por Deus. E aí Jesus vai talhando, tirando as lascas, e dói.
que o Senhor disse para Jeremias? Desce à casa do oleiro. Chegando lá, ele viu o oleiro trabalhando no vaso. Mas o vaso se desfez. O oleiro fez o vaso novamente. E é isso que Deus quer fazer. Nós estamos nas mãos do Senhor e Ele faz de nós conforme o seu querer. Ele vai trabalhando, Ele vai moldando. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade em seu coração. E eu pergunto a você, esse carpinteiro, ele está trabalhando na sua família, na sua casa? Mateus, escrevendo sobre esse texto, ele diz: não é este o filho do carpinteiro? Dizendo que Jesus era filho de um carpinteiro. Mas abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos, escrevendo sobre esse mesmo texto, ele não chama Jesus de filho do carpinteiro, mas ele chama Jesus de carpinteiro. Em Marcos, capítulo 6, verso 3, nos diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, seus irmãos? E eles estavam escandalizados. Por quê? Quem é esse que ficou famoso de uma hora para outra? Ele começa seu ministério, a sua fama se espalha por toda a região, e aí vem o ciúme, a inveja. O que ele tem de mais? Ele é apenas o filho do carpinteiro. Como ele pode ser o Messias Salvador? Sou melhor do que ele. O que ele pode oferecer? Mas Jesus, ele é aquele que faz novas todas as coisas. Na palavra de Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Aquelas pessoas ali estavam menosprezando, rejeitando Jesus, mas ele era o único que tinha poder para fazer novas todas as coisas. E Jesus, ele vem para transformar toda a situação. Primeiro, o nosso coração. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele traz nova vida. E nós vivemos um novo tempo, baseando a nossa vida num novo testamento, através de uma nova aliança. E nós podemos andar num novo caminho, em direção a uma nova terra, e podemos ter um novo coração. E assim ele vem para dividir a nossa história em antes e depois de sua obra. E a ressurreição de Jesus já é o sinal que nós temos diante de nós, na certeza de que ele veio para começar tudo novo. Ele se levantou dos mortos, ressuscitou, está vivo. Você conhece alguém que passou pela morte, se levantou dos mortos e que está vivo até hoje? Jesus é o único, e ele é o único que tem poder para fazer novas todas as coisas. Jesus então nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Isaías 43:19 nos diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Jesus, ele vem para fazer esse novo caminho. Ele vem para rasgar o véu,
para te dar acesso diante de Deus, para que você viva diante de Deus. Jesus, ele faz novas todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, nos diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Era preciso escrever isso, para que você não se esquecesse disso, para que nós, como igreja, lembrássemos dessas palavras. Ele faz novas todas as coisas, Ele transforma o nosso coração, Ele é o carpinteiro da nossa alma. E que nesse ano de 2023, você vá à oficina desse carpinteiro. Quando você vai à oficina desse carpinteiro, ele transforma o seu coração. Deus tem uma obra para você, para a sua família. E eu pergunto, qual é o projeto de Deus para você? Todos nós temos um projeto, que Deus mesmo entrega para nós. Qual que era o projeto de Noé? Construir uma arca. Para que ele precisava fazer a arca? Para salvar sua família e os animais. Da mesma forma, nós também temos um projeto. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós temos um grande projeto para ser realizado. O projeto da arca, ele foi concluído de uma hora para outra. Precisou de quê? Esforço, trabalho, dedicação. Imagina o trabalho deles, do anúncio. Quando Deus diz para Noé, Noé, construa a arca. Até a arca ficar pronta, você sabe quanto tempo passou? Mais de 100 anos. Passaram mais de 100 anos para que a arca estivesse pronta. E da mesma forma, você, com o seu projeto que Deus tem para você. Não fique achando que as coisas vão acontecer de hoje para amanhã, que os milagres vão acontecer imediatamente. Jesus, ele precisou esperar o tempo certo para que o seu ministério começasse. Com 12 anos ele vai em Jerusalém e todo mundo fica admirado. Deus, ele leva Jesus de volta para Nazaré, guarda ele lá até ele completar 30 anos. Aí ele completa 30 anos, começa o seu ministério. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Enquanto Deus está te guardando, te preparando, trabalhando na sua vida, Deus está fazendo um projeto. E você precisa viver esse projeto, porque em breve ele vai ser concluído. Porque na palavra diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra no seu coração, talhando, cortando, lixando, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus.